Então, a minha trajetória acadêmica é bem peculiar, né? Eu comecei uma graduação em engenharia no Rio de Janeiro, de onde eu sou. Eu tinha vários interesses no ensino médio, muitas coisas que eu gostava, e eu fui levado para a engenharia meio por acaso, assim, meio por influência de professores, das pessoas e tal, com um argumento que era um argumento que se colocava na época, que eu acho que talvez se coloque ainda para os alunos do ensino médio, que é um argumento horrível, que é a ideia de que não pode desperdiçar o talento. É tão difícil encontrar alguém que gosta de matemática, então você tem alguém que gosta de matemática. Eu tinha feito 2 Olimpíadas Brasileiras de Matemática no ensino médio e eu gostava bastante de matemática mesmo. Entrei em engenharia na UFRJ. E logo no primeiro semestre ficou claro para mim que eu não queria ser engenheiro, né? Apesar de gostar muito de várias coisas que tinha no curso, principalmente as coisas mais puras, então física, cálculo, gostava muito, tinha muito interesse, assim. Então no segundo semestre da engenharia eu já me inscrevi no vestibular de novo para História e comecei a fazer História junto, Engenharia e História, passei para a UERJ, que não podia fazer 2 matrículas em federal ao mesmo tempo. Passei para a UERJ e comecei a fazer. O curso da UERJ era muito ruim, mas fui tocando o curso da UERJ, a engenharia foi melhorando e vivi uma angústia muito grande porque eu tinha certeza que eu não queria ser engenheiro e por outro lado eu não queria largar porque eu não sabia para onde ir, né? Ao longo do curso eu fui descobrindo alguns caminhos para sair da engenharia por dentro da engenharia. Então, num certo momento eu comecei a estagiar, fiz vários estágios, um estágio na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, na ENSP da Fiocruz, no Departamento de Ciências Sociais, num projeto de políticas públicas de saneamento. Foi o meu primeiro contato com as ciências sociais e com as políticas públicas, foi lá para o 6º, 7º período da faculdade, e eu comecei a ler políticas públicas e ler mais pela análise de política pública de saneamento propriamente. Mais do que isso, vi outras pessoas que estavam lá no mesmo departamento que eram médicos, que eram dentistas, que eram engenheiros, e que tinham migrado para essa área de discutir saúde, políticas de saúde, de saneamento. Encontrei uma esperança de conseguir fazer alguma coisa com a engenharia que fosse que me tirasse da engenharia, né? A partir de um certo momento larguei a História, me formei como engenheiro, comecei um curso da Fiocruz logo na sequência, que é um curso básico de saúde pública. No final desse curso eu tive uma experiência que é interessante por contar, porque é um desses momentos assim que quase minha vida seria totalmente diferente, em que eu fui chefe do setor de engenharia sanitária em um conjunto de cidades no interior de Pernambuco, e eu ia ficar lá e ia ser uma coisa totalmente diferente do que eu virei depois. E foi meio por acaso que eu saí de lá, eu estava achando ótimo, na verdade. Era o momento da Constituição, da promulgação da Constituição, e aí teve um trem da alegria gigante no governo federal, e o lugar onde eu estava foi ocupado pelo sobrinho do ministro. E aí eu voltei para o Rio e segui no meu plano anterior, que era o plano de entrar para o mestrado, e eu queria fazer, e aí já estava claro para mim que eu queria fazer o mestrado na área urbana. Então eu entrei no mestrado no IPUR, que é um curso de mestrado em planejamento urbano e regional, mas fortemente socioeconômico, né? Já é um curso de psicologia urbana e regional. No meio do curso do IPUR, eu comecei a trabalhar na FASE, que é uma ONG antiga, bem antiga, de formação popular, na Baixada Fluminense, com movimentos sociais na Baixada, da assessoria a movimentos na Baixada. E o mestrado era muito longo, né? Eu fiz o mestrado em 4 anos. Logo depois fui convidado para trabalhar em Angra, na prefeitura de Angra, que foi a primeira gestão do PT no estado do Rio de Janeiro, com políticas urbanas. E fiquei lá durante um curto período, mas esse período me levou a um outro convite para vir para São Paulo para trabalhar no governo Erundina, para onde eu vim e fiquei a gestão inteira. Não estava claro para mim nesse momento primeiro, que tipo de área temática eu ia trabalhar, na verdade, que disciplina, podia ser tinha a ver com cidade, certamente, mas não estava muito claro o que eu ia ser, qual era o nome que eu ia ter em termos de especialização. Também não estava claro para mim se eu ia para o trabalho acadêmico, para a academia, ou se eu ia para a gestão pública ligada a administrações de esquerda e ia virar quadro partidário. Assim, eu flertei com essa alternativa. Quando acabou a gestão Erundina, esse era o dilema. Eu ia para uma outra gestão municipal petista, ou eu ia voltar para o mundo acadêmico fazendo doutorado,
Decidi pelo doutorado, depois de um ano ali meio na dúvida, decidi pelo doutorado. Todas essas decisões que eu estou falando foram super angustiantes. Decidi fazer o doutorado, a confusão era tão grande que o doutorado podia ser em arquitetura e urbanismo, na FAU, podia ser na geografia e podia ser em ciências sociais, mas eu queria uma coisa que me formasse na área de ciência política. Eu cheguei na ciência política do jeito mais peculiar. Eu cheguei na ciência política porque eu queria entender a ciência política, né? E o que a ciência política podia me trazer para a discussão urbana. Porque o IPUR tinha sido muito sólido em sociologia, mas muito fraco em ciência política. Até hoje ele é bem fraco na área de política. Então, as duas alternativas que estavam colocadas, eu estava morando em São Paulo, era aqui na USP ou na Unicamp. Cogitei para estar na USP, porque eu tinha certeza que o departamento não me aceitaria como aluno. E eu acho que era verdade, isso não era só uma sensação minha. Tinha muito mais forte naquela época. Hoje continua tendo, com menos importância, mas continua presente um ethos que é um ethos muito endógeno das pessoas que são daqui, das pessoas que fizeram parte das redes, que têm relações com os professores, das famílias, tem todas essas coisas que continuam presentes, uma coisa muito oligárquica, na verdade. Acabei decidindo pelo doutorado na Unicamp, foi muito, muito importante para a minha trajetória, para a minha formação. Cumpriu muitos objetivos que eu tinha me colocado assim, para o doutorado, que era aprender a ciência política, né? Aprender a ciência política contemporânea e dialogar com teorias e modelos de análise que pudessem ecoar as preocupações que eu tinha tido ao longo do mestrado inteiro, já tinha a partir da graduação, então, associados com o Estado, as lógicas do Estado, por que o Estado produzia políticas como produzia, em especial na cidade, né? Foi muito importante a relação com a minha orientadora, com a Argelina, a descoberta do nacionalismo histórico, também perspectivas que estavam modernizando o marxismo analítico e outras, teoria das elites, vários pedaços de literatura, digamos assim, ou teorias em que eu fui me encontrando, que eu li bastante, que ecoaram coisas que já estavam meio na minha cabeça, meio flutuando, sem saber, que já deram uma ordem, assim, permitiram dar um sentido para coisas que eu pensava e permitiram operacionalizar uma pesquisa na direção que eu realmente queria. Para isso foi central também ter feito a sanduíche, né, uma bolsa sanduíche. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui para a Universidade de Columbia, em Nova York, e a Argelina tinha uma pessoa que tinha sido professor dela, que era uma referência no nacionalismo histórico e que tinha uma passagem pela coisa urbana e pelo marxismo, uma contribuição importante no estudo do marxismo e, por outro lado, o americano, não radical, digamos assim, e, por outro lado, um estudo da cidade, que era o Ira Katznelson. Então, a gente se comunicou e ele concordou em me receber e eu fui para lá. Foi muito, muito importante para mim. Foi importante, por um lado, por adensar isso que eu já tinha encontrado, na verdade, que era a literatura do nacionalismo histórico, por ler muitas coisas sobre muitos assuntos que estavam passando por lá e tal, me deixar confundir em vários aspectos, e também encontrar a sociologia relacional e a análise de rede, né, que depois marcaria depois a minha produção posterior. Eu voltei para o Brasil. Tive que refazer uma parte grande do meu trabalho de campo, porque a minha pesquisa de campo estava pronta quando eu fui para os Estados Unidos, mas ela não tinha rede, então não tinha dado relacional. Então eu voltei e tive que inventar, na verdade, um método à medida em que eu ia produzindo, porque apesar de eu ter sido introduzido na literatura lá e ter lido bastante e tal, muito raramente as pessoas contam o método exatamente de obtenção do dado relacional. Então eu produzi essa pesquisa empírica dos dados relacionais das políticas de saneamento no Rio e fiz a tese, defendi e tal. E fiquei satisfeito com o que eu tinha feito, né? A Argelina me convidou para apresentar um projeto na FAPESP de pós-doc associado ao temático dela, no SEBRAP, e o temático dela era SEBRAP USP, SEBRAP DCP USP, então tinha uma perna aqui,
Então eu apresentei, o projeto foi aceito, comecei a fazer pós-doc, fiz 3 anos de pós-doc, 2 anos e meio, mais ou menos, sei lá. E ao mesmo tempo dei aula aqui como voluntário, como pesquisador visitante aqui no DCP. E o pós-doc foi muito importante também por 2 razões. Primeiro, porque eu amadureci o modelo teórico e analítico que eu tinha desenvolvido no doutorado, fazendo uma segunda pesquisa similar sobre São Paulo, e aí poder comparar os 2 padrões e ver o que acontecia com a rede da comunidade dos engenheiros e na produção de uma política urbana, num contexto político muito diferente, num nível de governo diferente, num grau de insulamento burocrático, de instituição diferente também, que era uma empresa pública, não era uma secretaria. Mas também foi importante porque durante a minha permanência no SEBRAP como pós-doc, o SEBRAP, junto com outras instituições, decidiu fazer um pedido de financiamento para a FAPESP para virar um CEPID, para criar um novo CEPID, né? Foi um processo muito longo de avaliação e depois, no final, se criou o Centro de Estudos da Metrópole. E a minha produção científica e a minha atuação nas políticas públicas urbanas e também indiretamente aí uma atuação política, porque é assim que eu vejo essa atuação nas políticas, ela foi muito viabilizada pelo CEM, pelo Centro de Estudos da Metrópole, onde eu fui primeiro só pesquisador, depois coordenador de pesquisa, depois diretor e aí voltei a ser apenas pesquisador. O Centro de Estudos da Metrópole não só faz pesquisa, como ele também tem que difundir a sua pesquisa, mas ele também tem que transferir resultados de pesquisa para a comunidade científica, mas também para o setor público. E isso é um tipo de transferência de conhecimento que a gente considera de especialista para especialista, né? Então, ela envolve bancos de dados, análise de dados um pouco mais pesada, pesquisas para responder perguntas de política pública. E eu tive trabalhando intensamente nisso durante muito tempo, continuo trabalhando, e isso é parte muito importante, eu acho, da minha trajetória, assim. Ajudou muito as minhas atividades de pesquisa, porque eu aprendi muito sobre as cidades, trabalhando em projetos aplicados para o setor público sobre cidades. Ajudou muito a minha pesquisa sobre o Estado e políticas públicas, porque eu aprendi muito sobre como o Estado em nível local funciona, como as prefeituras funcionam, dialogando com as prefeituras para fazer projetos. E, por outro lado, ocupou um espaço importante, que para mim é um espaço importante na minha trajetória pessoal e tal, que é uma coisa de conseguir misturar a atividade de pesquisa, tentar misturar, não sei se eu consigo, atividade de pesquisa de ponta, que esteja no debate e tal, internacional, e ao mesmo tempo contribuindo para a produção de políticas para ter impacto político-social concreto, né? Então tem desafios aí intrínsecos a esse tipo de união, mas é possível fazer, e essas 2 coisas não são um jogo de soma zero. É possível fazer pesquisa que dialogue com essas 2 coisas, faça pesquisa de boa qualidade, que debata academicamente e tal, e ao mesmo tempo tenha contribuições sociais e políticas, e é isso que eu tenho tentado fazer. Eu acho que o CEM tem contribuído para isso, né? Uma outra coisa que o Centro de Estudos da Metrópole me propiciou, em parte me forçou a fazer, mas também me propiciou, foi uma certa internacionalização, uma certa forma de diálogo com a internacionalização da produção, né? E no meu caso particular, eu acho que tem vários jeitos, provavelmente, de vivenciar isso, mas eu tive um período em que eu tentei produzir, me inserir no debate, primeiro como consumidor, porque todos nós somos consumidores de uma certa literatura que circula, você lê e tal. Depois, como um produtor pontual, assim, no sentido de ir lá no congresso apresentar um trabalho. Mas eu acho que a tendência é que esse tipo de inserção ela seja muito pouco, ela não construa vínculos mais duradouros que permitem realmente a internacionalização da produção. Então, o CEM, porque como eu era o diretor do centro e a FAPESP pressionava muito para a gente fazer a internacionalização, eu circulei bastante e dialoguei com outros pesquisadores, e a gente foi tentando construir justamente vinculações mais densas do que simplesmente saber que o outro fez um trabalho não sei quando, que possam gerar pesquisa comparativa e diálogos substantivos entre grupos de pesquisa aqui e fora do Brasil, né?
Isso foi muito importante para mim. O CEM foi muito importante, ele viabilizou isso, mas ele também me forçou a fazer esse movimento. Então eu acabei encontrando uma articulação internacional de pesquisadores que realiza seminários anuais. Não é muito fácil fazer isso, principalmente quando você está no começo desse processo de internacionalização e você não sabe muito qual é a sua turma, né? Você ainda não conseguiu encontrar o seu circuito. Demorou um pouco para eu conseguir encontrar o meu circuito, e aí eu consegui encontrar o circuito que discute as coisas que eu gosto de discutir, que eu tenho a dizer alguma coisa, e eles também, e eu posso contribuir para esse debate, e eles têm a contribuir com o meu trabalho. Vem se construindo conexões mais densas com diversas universidades e instituições fora do Brasil. Eram raríssimos os concursos, né, nessa época, estamos falando de 2000, 2001. Se formava muito menos doutores do que hoje, mas tinha muito menos concursos do que hoje. E a gente tendia a ficar lá meio perdido, e o grau de ansiedade era muito grande sobre para onde é que você ia, etc. e tal. Depois de um certo tempo fazendo o pós-doc no CEM, apareceu um concurso na USP, eu prestei, fiquei em segundo lugar. Quem passou foi o Leandro Piquet, eu fiquei alguns décimos atrás dele. O processo de concurso público é muito desgastante, pesado, emocionalmente mobilizador e tal, então é muito ruim não passar. Apesar disso, eu tive vontade de prestar de novo, e no ano seguinte prestei de novo, passei. Virei professor do departamento em 2002. E aí se fechou um ciclo que é um pouco curioso, porque, como eu comentei antes, eu não pensei em prestar o doutorado na USP, porque eu achava que a USP não aceitaria uma pessoa com uma trajetória como a minha, de meio engenheiro, meio historiador, com especialização em saúde pública, mestrado em planejamento urbano e doutorado em ciência política. Para mim, dar aula é uma coisa muito prazerosa, assim, tanto para graduação quanto para pós, são tipos de prazer diferentes, acho. Dei aula durante muito tempo profissionalmente antes de virar professor da USP. Uma lista longa eu dei aula na UFRJ como substituto durante o mestrado, dei muitas aulas avulsas em lugares como o IBAN, em projetos pequenos, em coisas pequenininhas de treinamento para funcionário municipal, para isso, para aquilo. Eu dei aula na Fiocruz durante 2 anos como professor visitante, quando eu estava no doutorado. Eu dei aula na PUC de Campinas. Eu dei aula na São Judas durante 3 anos, no curso de arquitetura. Depois eu dei aula no DCP como professor visitante. Então eu tenho uma certa, digamos assim, quilometragem em sala de aula que vem de longe. Com cursos muito diferentes entre si, com alunos muito diferentes, com tipos de aula muito diferentes, e sempre prazerosamente. Eu não tenho crise com dar aula. Eu não sei se alimenta as pesquisas, acho que não, mas alimenta muito estudar. Dar aula, ter que dar aula é uma coisa muito, muito importante para a gente estudar os assuntos. Tem, por vezes, buracos assim, que você sabe daquilo e no meio tem um buraco, e aí quando você vai dar aula você diz, nossa, tem um buraco aqui. Ou então os próprios alunos dizem, uai, e aí? E aí eles apontam uma coisa que você depois tem que tentar entender. Os ritmos de produção dependem do estilo, do tipo de objeto que as pessoas têm, do tipo de literatura que elas dialogam, da maturação que a pesquisa pede. E eu acho que a gente tem que trabalhar e manter um ambiente pluralista, tanto em relação aos métodos, quanto em relação às abordagens, quanto em relação às perspectivas teóricas, sempre da melhor qualidade possível e sempre com a única métrica que a gente tem no trabalho científico e acadêmico, que é o debate entre os pares, né? Então, as revistas que são bem conceituadas, os congressos, e aí se isso estiver dessa forma, eu acho que a ideia da pluralidade dentro da comunidade, dos olhares, das perspectivas, é uma coisa que é absolutamente essencial para a gente produzir conhecimento em ciências humanas. Eu sou uma pessoa que tem uma produção relativamente fácil de sair, eu não sofro para produzir, mas eu trabalho muito intensamente para produzir, não é uma coisa que saia pronta, sim, né? Tem muito suor por trás daquela coisa, mas eu não travo. Eu sou uma pessoa que... Isso é uma característica das pessoas. Cada um tem o seu jeito de produzir
E eu acho que cada tipo de produção também pede um certo estilo, né? No meu caso, por vezes eu começo por uma revisão bibliográfica, eu aposto na literatura, vou na revisão bibliográfica e tal. Normalmente isso acontece quando eu sou ignorante absolutamente no tema, então preciso me situar. Quando eu não sou ignorante no tema, quando eu estou revisitando um tema que eu já passei, por onde eu já passei, em que eu, num certo momento, vou ter que atualizar a revisão bibliográfica e atualizar o debate, mas eu já tenho mais ou menos ideia do que rola, por vezes eu começo ao contrário, eu começo com dado, começo com análise empírica. Eu não está muito claro para mim se é da teoria para empiria ou ao contrário, mas qualquer que seja o ponto de início, sempre tem uma interação. Nunca é uma coisa totalmente dedutiva ou totalmente indutiva. Acho que os modelos de interpretação sobre os fenômenos sociais, eles não permitem uma análise que seja uma análise com um modelo pronto, não adaptado à situação, ao tipo de dado, àquela pergunta teórica ou aquele material empírico que você está trabalhando. Tem sempre uma ida e volta da teoria, reformulando hipótese, reformulando a própria pergunta. É muito comum a gente começar com perguntas muito ingênuas. Já teve várias vezes em pesquisa que eu fiz, que eu começo com uma pergunta, depois de um certo tempo de olhar para a informação e trabalhar os dados e tal, e analisar, eu digo, nossa, essa pergunta era totalmente ingênua. Mas é preciso ir para o dado, é preciso voltar, e essa ida e volta é uma coisa que sempre acontece no meu caso. Eu não experimento muita dificuldade, seja na análise de dados, assim, de ficar parado ali, seja na análise, na produção do texto propriamente. Tem uma outra coisa que eu acho que para mim é muito forte, que é o texto é uma atividade em si, né? Produzir o texto, escrever, é em si criativa, no sentido de que você vai trabalhando o texto e ele vai revelando coisas e conexões que você não tinha percebido, e aí você volta lá. Então, por isso que o bom é ter um tempo, é acabar muito antes do final. No caso de teses e dissertações, eu sempre digo isso para os meus alunos, é muito aquela pessoa que acaba em cima do prazo, que faz a conta para acabar em cima do prazo, porque é o prazo para entregar, ela não tem o período de dormir com o texto, né? De ficar ali, voltar para andar para frente, andar para trás, pegar aqui, ler aquilo, lembrar de uma outra coisa, fazer uma conexão, puxar. O texto, quanto mais bordado ele fica, melhor ele fica, né? Depois do texto pronto, ainda tem uma atividade. Isso eu demorei muito para entender. Já era doutor, já tinha coisas publicadas, e aí foi gradativamente caindo a ficha para mim que a publicação em si é uma atividade. Ela não é um momento descomplicado do assunto, ela é uma atividade. A não ser que seja uma coisa de publicar um capítulo num livro encomendado por um amigo, toda produção que envolve parecerista, tanto livro quanto revista, e aí faz diferença, no exterior faz diferença, porque tem mais pareceristas e os pareceristas são mais duros, e as revistas usualmente têm linhas editoriais muito distintas umas das outras, você tem que dialogar com essa linha. Então, botar o artigo em fase com a linha, com o debate que está sendo colocado, e melhorar o artigo no processo de diálogo com os pareceristas é uma atividade em si. Por vezes gasta um tempo grande e várias vezes a gente é recusado, várias vezes os pareceristas pedem para a gente fazer um monte de alterações, isso faz parte do jogo. A minha experiência, que hoje já é razoável de tudo isso, tanto de ser aceito no final, quanto de ser recusado e ter que refazer muitas alterações, é que no final sempre fica melhor. Tem diferenças e tem similaridades com a pós-graduação quando eu fiz, né? E que eu acho que talvez ajude a reduzir as ansiedades e se entender, né? Entender os alunos de hoje numa perspectiva mais ampla. Acho que tem uma dimensão, no caso da minha geração, que tem a ver com a coisa dos prazos, especialmente no mestrado, né? Porque o doutorado, eu fiz o mestrado em 4 anos, eu fiz o doutorado em 4 anos. E eu acho que foi muito positivo apertar isso, né? Porque eu não precisava de 4 anos para fazer o mestrado. Tanto que eu fiz o mestrado, trabalhei na Prefeitura de Angra, trabalhei na FASE, trabalhei na Prefeitura de São Paulo durante o mestrado, né? E dei aula na Fiocruz durante o mestrado. É possível fazer uma coisa assim, pensando não no interesse individual de cada aluno ou de cada programa, mas no conjunto da produção,
nacional, acho que é importante reduzir. Por vezes, como qualquer critério, pode reduzir demais e aí ter que rever e aumentar. Não é 2 anos, é 2 anos e meio, mas é uma questão de ajuste do princípio. Quer dizer, apertar mais para fazer mais intenso, para que as pessoas, mais gente tenha acesso, eu acho que é correto. Tem, por outro lado, coisas muito parecidas, né? Que as pessoas talvez vivam como exigências muito fortes sobre si mesmos e, no fundo, não são, né? Ou são parecidas com o que acontecia anteriormente. Eu acho que a exigência de desempenho é proporcional à quantidade de recursos que a gente tem. Então, se a gente está num programa que é um programa que tem bolsa para todo mundo, que financia as pessoas para irem para congresso, financia as pessoas para fazerem campo, inclusive fora do Brasil, você tem exigências que são, digamos assim, talvez o meu programa não era um programa de tanta excelência quanto esse. Então, a exigência era menor do que a exigência desse, mas os recursos que eu tinha acesso eram muito menores do que os recursos que estão disponíveis aqui. Acho que vocês têm mais recursos disponíveis e aí por isso vocês têm um padrão de exigência maior, são submetidos a um padrão de exigência maior. E isso gera ansiedade, evidentemente, mas, enfim, faz parte do trabalho, né? A exigência da produção, propriamente, para a pós-graduação, eu acho que é uma faca de 2 gumes sobre os alunos. Isso gera certamente ansiedade, a ideia de que a produção discente é considerada, etc. e tal, é uma coisa que produz uma pressão em cima dos alunos, mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa que, do jeito que eu vejo, ela ajuda muito o aluno. O aluno que vai produzindo pedaços da sua coisa ao longo do processo, depois ele consegue juntar e fazer um negócio com muito menos ansiedade no futuro. Se o processo está dando certo e a inserção do aluno dentro de um grupo de pesquisa, dentro de uma discussão, a discussão dele com o orientador, o diálogo que eles têm e o desenvolvimento da pesquisa estão caminhando, a produção de partes preliminares do trabalho que vão virar artigos que se apresentam em congresso, que são submetidos ao debate público, não sei o quê, eu acho que isso é uma coisa que ajuda o aluno e é um produto quase automático, assim, natural do amadurecimento dos argumentos. É lógico que a pessoa tem que sentar lá e escrever, e isso é um trabalho que ela está fazendo, mas ela está reduzindo o trabalho que ela vai fazer depois e está reduzindo o tamanho da tarefa. Uma das coisas que assusta o aluno de doutorado, especialmente, mas também o aluno de mestrado que é formado numa cultura prévia, que era só de colocar coisa para dentro, que é bem uspiana, bem fefelechiana, né? A ideia de que você tem que aprender, ler, escutar. Isso faz com que o cara tenha dificuldade de botar para fora, né? Então o cara entra no mestrado e agora você tem que produzir uma coisa sua, só que o cara ficou lá durante 4, 5 anos só botando para dentro, né? Botar para fora e, portanto, também no mestrado também tem esse problema, né? O aluno enfrenta esse problema. No doutorado ele enfrenta um outro problema, que é o tamanho e a complexidade do que ele tem que fazer. Mas nos 2 casos, eu acho que se ele vai entregando coisas, fazendo coisas e tal, eu acho que é uma coisa muito positiva. Então, o seminário discente, por exemplo, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que foi produzida pelo departamento, porque ele vai botando os alunos, força os alunos a produzirem uma coisa que é do tamanho da produção deles. No meu caso, eu não consigo fazer uma separação clara, assim, tiro bastante prazer do que eu faço profissionalmente. Não faço isso porque alguém diz para eu fazer, ou porque tem uma meta que eu tenho que bater, eu faço porque eu acho legal. Lógico que tem uma parte da minha vida que é não trabalho e pura fruição, certo? Mas eu não consigo fazer uma separação, uma colagem entre a parte que é trabalho com uma coisa que é carregada, chata, e aí as válvulas de escape, ou um momento que seja de válvulas de escape, que é um momento de fruição absoluta, né? E que é o momento da felicidade. Se a gente faz essa divisão na vida, a gente está frito. A vida tem que ser divertida. Vocês estavam falando das angústias, todas essas decisões que eu estou falando são super angustiantes, né? Foram super angustiantes, cheias de dúvidas, de será que vai, será que não vai, será que eu vou? O negócio do pluralismo. Mas você viu que pluralismo com qualidade. Cara, publicar um negócio que outras pessoas que não gostam de você leiam e digam que é bom. Tá, então deixa quieto, senão também você tem um trabalho desgraçado. Bom, enfim, em breve saberemos, né? Alguém vai ter que editar.